E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Neste episódio, a gente vai explorar uma dinâmica que é fascinante, mas, vamos ser honestos, muitas vezes frustrante, da biologia humana. Estamos falando de como o estresse e a ansiedade impactam fisicamente o nosso corpo. Pensa nisso como ter um alarme de incêndio com um defeito tocando na sua mente. A nossa ideia aqui é mapear o exato mecanismo biológico que transforma um simples pensamento naquelas sensações físicas avassaladoras. Entender isso é a chave para identificar esses padrões antes que eles virem hábitos destrutivos, sabe? Então, vamos direto ao ponto. Por que será que pensamentos estressantes se manifestam como uma dor física intensa ou, pior ainda, aquela exaustão extrema? É uma experiência universal, não tem jeito. Um pensamento intrusivo surge do nada e, pá, de repente o coração dispara, o estômago dá aquele nó ou bate uma fadiga mental inexplicável. A primeira ficha que precisa cair é: isso não é uma falha de caráter. Na verdade, é só um erro mecânico no cérebro. E entender isso é o primeiríssimo passo para retomar o controle da situação. Olhando para como isso funciona na prática, tudo começa com o que a gente chama de mensagem enganosa do cérebro. Sabe aquele pensamento falso ou um impulso inútil? Pois é. Imediatamente essa mensagem desencadeia sensações físicas ou emocionais extremamente desconfortáveis. E aí, qual é o instinto natural para aliviar esse estresse o mais rápido possível? Recorrer a uma resposta habitual, que geralmente não é nada saudável. O problema é que o alívio dura só um segundinho, e a repetição desse ciclo acaba fortalecendo a fiação do cérebro para manter e até piorar esse péssimo hábito. É uma verdadeira bola de neve. Para estruturar a nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos hoje. 1. Mensagens enganosas do cérebro. 2. O centro de alerta. 3. Padrões de reações físicas. 4. Tensão, fuga ou colapso. E, fechando, 5. Sensações falsas versus emoções verdadeiras. Começando pela nossa primeira parte, mensagens enganosas do cérebro. Vamos entender de onde vêm esses sinais falsos. O conceito central aqui, pessoal, é o dessas tais mensagens enganosas do cérebro. Por definição, é literalmente qualquer pensamento falso, impulso ou desejo que afasta a gente dos nossos verdadeiros objetivos e intenções. O ponto crucial, o que precisa ficar muito claro, é que existe uma diferença gigantesca entre a essência de quem a gente realmente é e essas falhas mecânicas do cérebro. O cérebro está, na cara dura, distorcendo a realidade e tentando vender uma mentira disfarçada de intuição. E o grande perigo é que essas historinhas depreciativas rodam no automático. Elas costumam assumir narrativas super cruéis, do tipo: ah, eu não sou bom o suficiente, tem alguma coisa errada comigo, eles vão me rejeitar com certeza. Quando essas mentiras internas disparam, gente, elas não ficam só ali no plano mental, não. Elas ativam instantaneamente o alarme de estresse físico dentro do corpo, dando o pontapé inicial para aquela cascata de sensações terríveis. O que nos leva à parte 2 do nosso mergulho, o centro de alerta. Vamos desmistificar o sistema de alarme do nosso cérebro. Bom, apresento a vocês o centro de alerta, ou o famoso centro do Eita. Olhando para a anatomia, esse sistema de aviso é composto pela amígdala, pela ínsula e pelo cíngulo anterior. Quando ativado, ele gera aqueles sentimentos fortíssimos de pavor, acompanhados de sintomas físicos. É assim, a amígdala cais o medo e acelera o coração. A ínsula manda aquele frio na barriga ou dor visceral. E o cíngulo anterior? Ele aciona o senso de urgência, quase gritando que alguma coisa está muito, mas muito errada. Juntos, eles formam um trio implacável, disparando alarmes falsos o tempo todo. E a mecânica por trás disso ilustra a situação perfeitamente. Pensa com a gente, o centro executivo e o centro de impulsos enviam aquela mensagem enganosa e na mesma hora disparam o centro de alerta. O desconforto gerado é tão absurdo que o centro de alerta joga a bola direto para o centro de hábitos, lá nos gânglios da base, meio que implorando por uma solução imediata. É literalmente a anatomia de um hábito ruim se desenrolando ao vivo, onde as partes mais primitivas do nosso cérebro assumem o volante e chutam a lógica para fora do carro. E olha só esse detalhe científico que faz tudo fazer muito mais sentido. Pesquisas já confirmaram que o centro de alerta processa o sofrimento social exatamente da mesma maneira que processa a dor física, sem tirar nem pôr. Uma rejeição, exclusão ou falha social ativam as mesmíssimas áreas no cérebro de uma perna quebrada, por exemplo. É por isso que uma mensagem enganosa sobre "ninguém gosta de mim" não deixa a pessoa só tristinha. Ela causa uma dor real, que o corpo interpreta como uma ameaça de verdade à integridade física. Fascinante, não é? Vamos avançar agora para a parte 3. Padrões de reações físicas.
A ideia aqui é identificar essas respostas corporais distintas. Um cérebro sobrecarregado não guarda segredo. Ele manifesta o estresse de formas muito tangíveis. As reações mais comuns incluem aquelas dores musculares que não passam por nada, uma exaustão que não vai embora nem depois de uma boa noite de sono, problemas digestivos de todos os tipos, dores de cabeça constantes e, lógico, dificuldades para dormir. E aqui vai o lembrete de ouro. Isso é reação mecânica. Um ombro tenso ou um estômago embrulhado não tem nada a ver com fracasso pessoal. São puramente o resultado físico de circuitos cerebrais ativados por falsos alarmes. É biologia pura. O conhecimento mais libertador que a gente tira daqui é o seguinte: quase todo mundo tem um padrão altamente específico e repetível quando as coisas apertam. Pode ser aquela dor na nuca que é batata, sempre aparece, ou aquela névoa mental absurda que acompanha a ansiedade. Descobrir qual é essa sua assinatura física, esse seu padrão fixo, é o atalho mais genial para reconhecer rapidinho que o cérebro está tentando passar a perna com mensagens enganosas de novo. Pode apostar, o corpo apita muito antes da mente racional perceber. TART 4. Tensão, fuga ou colapso. Vamos mapear os diferentes níveis dessas reações de ansiedade. O que é muito interessante de notar aqui é como os níveis de intensidade das reações se categorizam de forma muito clara. Funciona assim: se o estresse acontece sem perigo real, a gente tem a famosa tensão muscular. Agora, se o cérebro realmente acredita que tem um tigre dente de sabre prestes a atacar, ele aciona o modo luta ou fuga, com aquele coração saindo pela boca e suor frio. Mas e quando o perigo percebido é simplesmente grande demais e gera uma sobrecarga total do sistema? Aí, meus amigos, vem o colapso. Dá branco, rola confusão mental extrema e o corpo simplesmente desliga. Entender em qual desses estágios o corpo está operando ajuda demais a tirar o peso da culpa dos ombros. Chegando na nossa parte 5, sensações falsas versus emoções. Essa é a mudança de perspectiva que faz toda a diferença. Colocar essas duas coisas lado a lado vira a chave. Sensações falsas são provocadas pelas mensagens enganosas do cérebro. Elas se baseiam em lógicas falhas, suposições exageradas e aqueles cenários catastróficos gerados pelo centro de alerta. Já as emoções verdadeiras, elas são baseadas no que está acontecendo de fato. E o mais importante, elas são proporcionais à situação. Ou seja, se um aperto no peito vem só de um pensamento hipotético sobre e se der tudo errado, isso é uma sensação física falsa agindo no corpo. Não é um sentimento verdadeiro em resposta a um fato real. Mas atenção, porque tem uma armadilha enorme aí. Tentar simplesmente engolir o choro, suprimir ou ignorar essas reações pode até parecer a saída mais fácil na hora, mas a ciência alerta. Suprimir a emoção piora a situação. Isso joga a pressão arterial lá para cima, embaraça a memória e eleva violentamente os níveis biológicos de estresse. E o mais chocante de tudo, estudos mostram que suprimir reações afeta a fisiologia não só de quem está passando por isso, mas aumenta o estresse de quem estiver do lado, conversando junto. O efeito rebote é real e a supressão só joga mais lenha na fogueira. Então, como a gente reconecta os fios do jeito certo? A gente move para um plano de ação super concreto de 3 passos. Número 1. Identificar a sensação física assim que ela começar a dar as caras no corpo. Número 2. Rerotular ativamente essa sensação, dizendo para si mesmo que não é uma urgência real, é só uma mensagem falsa e mecânica do cérebro. E número 3. Bater o pé e se recusar totalmente a engajar naquele velho hábito automático de alívio rápido. O segredo é ter a certeza de que o desconforto é chato sim, mas ele passa. Tem uma citação que eu adoro e que resume a arte de tolerar o desconforto perfeitamente. Permaneça com os sentimentos intensos, até ser capaz de olhar para eles de forma mais objetiva, por meio de outra perspectiva. Então, as mensagens enganosas e sensações cerebrais tornam-se menos prejudiciais ou perturbadoras. Exatamente isso. Resistir ao impulso de agir imediatamente e se permitir apenas observar a onda vir e ir embora é o que quebra, de uma vez por todas, essas conexões neurológicas doentias lá no cérebro. E para fechar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão para ficar ecoando na cabeça de todo mundo. Se todos esses padrões físicos exaustivos, a ansiedade pulsante e o colapso mental são, na grande maioria das vezes, apenas curtos-circuitos mecânicos originados no nosso centro de alerta, qual nova e extraordinária realidade não poderia surgir assim que essas sensações fossem, de vez, rotuladas como falsas? Identificar como esses gatilhos batem no corpo não é só o alívio de um sintoma, é a ferramenta definitiva para a gente retomar o controle das nossas escolhas. Pensa nisso.
Muito obrigado por acompanharem essa nossa explicação. Foi incrível ter vocês por aqui. A gente se vê na próxima.